Se você ainda pensa que a corrida espacial terminou em 1969, você está olhando para o passado errado. Porque a Lua voltou. E dessa vez, ela não é um símbolo, ela é um recurso estratégico. E pela primeira vez na história, um possível território em disputa real. Nos últimos anos, uma mudança silenciosa aconteceu. Enquanto o mundo discutia inteligência artificial, crises econômicas e conflitos geopolíticos aqui na Terra, potências globais começaram a se movimentar em outra direção, o espaço profundo. E no centro disso tudo está um nome que você precisa gravar: a Administração Espacial Nacional da China. A China não entrou na corrida espacial para competir, ela entrou para redefinir as regras. E isso fica claro quando analisamos sua estratégia lunar. Diferente do programa da NASA com o projeto Artemis, que tem forte apelo político e simbólico, a China construiu algo muito mais gradual e potencialmente mais perigoso do ponto de vista geopolítico para os Estados Unidos. O programa Chang'e não é uma missão, é uma sequência lógica, uma sequência matemática. Chang'e 1 e 2, mapeamento orbital detalhado. Chang'e 3 e 4, pouso e exploração, incluindo o primeiro pouso no lado oculto da Lua. Chang'e 5, coleta e retorno de amostras, algo que só havia sido feito pelos Estados Unidos e pela antiga União Soviética. E agora Chang'e 6, 7 e 8. Aqui a história muda completamente, porque não estamos mais falando de exploração, estamos falando de uma infraestrutura permanente. A China, em parceria com a Roscosmos, anunciou um projeto que pouca gente entendeu de verdade: a ILRS, International Lunar Research Station. Na literatura científica recente, especialmente em análises publicadas em journals como Acta Astronautica e Space Policy, esse projeto não é tratado como uma base científica comum. Ele é descrito como um sistema modular de presença permanente com capacidade de expansão logística, energética e operacional. Traduzindo, não é uma base, é o início de uma ocupação funcional da Lua. E aqui entra o primeiro ponto crítico. A Lua não pertence a ninguém, mas também não está claro como ela será usada. O principal documento que rege o uso do espaço até hoje é o Tratado do Espaço Exterior. Esse tratado estabelece algo aparentemente simples: nenhum país pode reivindicar soberania sobre corpos celestes. O espaço deve ser usado para fins pacíficos. Não pode haver armas de destruição em massa em órbita ou fora da Terra. O problema é que esse tratado foi escrito em 1967. Antes de mineração espacial ser viável, bases permanentes serem possíveis e empresas privadas entrarem no jogo e, principalmente, antes da China ser uma potência espacial. Ou seja, ele não responde à pergunta mais importante de todas: quem controla os recursos da Lua? E é aqui que a ciência se encontra com a geopolítica. Se a Lua fosse apenas um deserto de rochas, ninguém estaria investindo bilhões nela. Estudos baseados em espectroscopia orbital e missões como o Lunar Reconnaissance Orbiter mostram que existem recursos extremamente valiosos, como gelo de água nos polos lunares, hélio 3, que é um possível combustível de fusão nuclear. O regolito é rico em metais e oxigênio. Do ponto de vista da física e energético, a Lua pode ser um posto avançado de produção e abastecimento, porque lançar algo da Lua exige muito menos energia do que da Terra. Em termos de engenharia espacial, quem controlar a Lua controla o acesso ao espaço profundo. Não estamos aqui especulando. Isso aparece em papers recentes de dinâmica orbital e economia espacial como um conceito chamado de Lunar Gateway Advantage. A China não está fazendo isso sozinha. Ela está inserida em um bloco que vem ganhando força geopolítica, os BRICS. E aqui existe um movimento silencioso, mas extremamente relevante. Enquanto os Estados Unidos lideram os chamados Artemis Accords, que estabelecem regras de cooperação baseados em sua própria interpretação do uso espacial, a China e a Rússia seguem um caminho paralelo. Do ponto de vista acadêmico, isso é descrito como fragmentação do direito espacial internacional. Ou seja, estamos caminhando para dois modelos diferentes de exploração da Lua. E talvez pela primeira vez na história, dois modelos concorrentes de presença fora da Terra. Até aqui, tudo parece apenas política, mas não é. Primeiro devemos perguntar: é possível colonizar a Lua sem violar a física e ao mesmo tempo contornar os tratados? A resposta começa na ciência.
não na política. Porque antes de discutirmos quem manda na Lua, a gente precisa entender: é realmente viável viver lá? Como funcionaria uma base lunar do ponto de vista da física? Quais são os limites reais impostos pelo ambiente lunar? Se existe uma ideia que precisa ser desmontada logo no começo, é essa: é só construir uma base na Lua. Não, não é. A Lua não é um mini planeta Terra. Ela é essencialmente um ambiente hostil, extremo, onde quase todas as variáveis físicas trabalham contra a vida. Antes de falar de China, BRICS ou tratados, nós precisamos responder uma pergunta mais fundamental: a física permite colonizar a Lua de forma sustentável? Na Terra, a variação de temperatura é relativamente estável. Na Lua, não existe atmosfera significativa para distribuir o calor. O resultado, durante o dia, existe uma temperatura de cerca de 120 graus Celsius. Durante a noite, cerca de menos 170. E o mais crítico: o período de insolação dura 14 dias, seguido por 14 dias de noite. Ou seja, você não tem ciclos curtos, você tem extremos prolongados. Do ponto de vista termodinâmico, isso cria um problema: expansão e contração de materiais, estresse estrutural contínuo, necessidade de isolamento térmico extremo. Isso não é um problema de engenharia simples, é um problema de estabilidade de sistemas ao longo do tempo. Bom, na Terra temos uma proteção natural, a atmosfera, o campo magnético. Na Lua, nenhum dos dois. Isso significa exposição direta à radiação solar, raios cósmicos galácticos. Estudos publicados em journals como Life Sciences and Space Research mostram que um humano na superfície lunar pode receber em poucos dias níveis de radiação equivalentes a meses na Terra. A conclusão direta é que bases lunares precisam ser enterradas e blindadas com o regolito. Só tem um detalhe: o solo lunar não é uma areia comum que nem aqui, ele é abrasivo, é carregado eletrostaticamente e extremamente fino. Ou seja, ele protege, mas também destrói equipamentos. A gravidade da Lua é cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Isso parece ótimo: menos esforço, menos energia, mais eficiência, certo? Errado, do ponto de vista biológico e físico. Perda de massa óssea, atrofia muscular, alterações cardiovasculares. Experimentos com astronautas na Estação Espacial Internacional mostram que o corpo humano começa a se deteriorar rapidamente em ambientes de baixa gravidade. Agora, imagina isso permanentemente. Não existe ainda nenhum modelo comprovado de vida humana saudável a longo prazo em baixa gravidade. Na Lua também não tem ar. Zero. Isso implica na necessidade de sistemas fechados de oxigênio, reciclagem completa de CO2 e controle absoluto de pressão. Isso transforma qualquer base lunar em algo próximo de uma nave espacial permanente. Manter um sistema funcionando na Lua exige energia constante e controle absoluto. E se a gente for falar de sistemas biológicos, como o meu processando esses dados, a energia também é um fator crítico. E para isso, o meu sistema aqui roda com a Vero Cafés. A Vero não entrega só café, eles entregam uma curadoria de pequenos produtores brasileiros. Se você quer testar a experiência, o cupom Matematizei te dá 30% off no primeiro mês de plano mensal. Mas para quem busca eficiência de longo prazo, como uma base lunar, o plano anual é onde a matemática brilha. Você ganha 5 brindes de cara, 3 cafés, linha todo dia, e uma prensa francesa de bambu e o guia de preparo. Então acesse o link Vero Café, digita o cupom Matematizei e garanta que sua entropia matinal esteja sob controle. Bom, e aqui devemos abordar um conceito importante da engenharia. Sistemas fechados são instáveis por definição, especialmente a longo prazo. Sistemas fechados lutam para manter a ordem sem trocar matéria com o exterior ou informações necessárias para sua manutenção e adaptação. Essa falta de interação faz com que eles dependam exclusivamente de seus próprios recursos internos, levando a um processo de deterioração conhecido como entropia. Na Terra, energia é abundante, já na Lua, depende de onde você está. Regiões equatoriais têm ciclos longos dia e noite, energia intermitente. Polos lunares, regiões com iluminação quase contínua, e é por isso que tanto a China quanto a NASA estão focando nos polos. Porque lá existe algo ainda mais valioso: gelo de água. Água na Lua significa oxigênio, que é respiração, hidrogênio, combustível e produção de energia. Isso não é um detalhe, isso é sobrevivência. E existe um termo central em toda a literatura científica sobre colonização espacial: ISRU.
In Situ Resource Utilization, que basicamente significa usar os recursos do próprio ambiente. Sem isso, qualquer base lunar é inviável, porque levar tudo da Terra é energeticamente absurdo. Agora entra a estratégia chinesa. Enquanto o Ocidente ainda discute arquitetura de missões, a China está testando impressão 3D com regolito, produção de oxigênio a partir do solo lunar e estruturas automatizadas antes da chegada humana. Isso aparece em papers recentes da própria Administração Espacial Nacional da China e colaborações com universidades chinesas. A lógica é clara: primeiro robôs, depois infraestrutura, depois humanos. Eles não têm pressa, eles são estratégicos. Colonizar a Lua não é como colonizar um continente. É mais próximo de manter uma estação espacial em um ambiente ainda mais hostil. E isso nos leva a uma conclusão inevitável: colonização lunar não será populacional, ela será operacional. Então, teremos bases científicas, postos estratégicos, centros industriais automatizados e não cidades como vemos na ficção científica. Bom, se viver na Lua é tão difícil, por que tantas potências estão investindo nisso? Porque a questão nunca foi morar lá. A questão é controlar o acesso ao que vem depois. Isso nos leva diretamente ao próximo capítulo: quem define as regras da Lua quando ninguém pode ser dono dela. E mais importante, os tratados atuais conseguem impedir uma corrida por território disfarçada de ciência? Se você perguntar hoje, quem é o dono da Lua? A resposta oficial é simples: ninguém. Mas se você perguntar quem pode usar os recursos da Lua, a resposta deixa de ser simples. E aí começa um problema. O principal documento que regula o espaço até hoje é aquele Tratado do Espaço Exterior. Ele nasceu em um contexto muito específico: Guerra Fria, disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, medo de militarização do espaço, e por isso ele estabelece 3 pilares. Nenhum país pode reivindicar soberania sobre a Lua. O espaço deve ser usado para fins pacíficos. A exploração deve beneficiar toda a humanidade. Até aqui parece perfeito, mas existe uma lacuna crítica. O tratado proíbe a posse do território, mas não proíbe explicitamente a exploração de recursos. E isso acaba mudando tudo. Nos últimos anos, uma nova interpretação começou a ganhar força, especialmente liderada pelos Estados Unidos. Você não pode possuir a Lua, mas pode possuir o que extrai dela. Essa ideia aparece formalmente nos Artemis Accords, que introduzem conceitos como zonas de segurança ao redor de operações, exploração de recursos como atividade legítima, coordenação entre países parceiros. Na prática, isso cria algo muito próximo de controle territorial indireto. Porque se você estabelece uma zona de segurança, ninguém mais pode operar ali, mesmo sem possuir oficialmente. Do outro lado, temos um modelo diferente sendo construído pela Administração Espacial Nacional da China. Junto com a Roscosmos e com a influência crescente dentro do BRICS, aqui a abordagem é mais sutil, mas igualmente estratégica. Em vez de criar acordos multilaterais amplos, eles estão construindo uma infraestrutura própria, como a ILRS, a International Lunar Research Station. E isso muda o eixo da discussão, porque agora não é mais sobre regras, é sobre quem tem capacidade real de estar lá primeiro. Em revistas como a Space Policy, Acta Astronáutica e relatórios da UNO-OSA, aparece um conceito recente: Factual Appropriation, que significa apropriação de fato. Você não declara posse, mas você instala uma infraestrutura que opera continuamente controlando acesso, definindo padrões e, com o tempo, isso se torna controle real. Mesmo sem violar formalmente o tratado, o direito diz: ninguém pode ser dono, mas a física diz: quem controla a energia, a logística, a posição, controla o sistema. E na Lua, isso significa acesso à água, acesso à energia solar e acesso a regiões estratégicas, que são os polos. Esses pontos não são infinitos, eles são limitados. Isso acaba criando um cenário clássico de física aplicada. Sistemas com recursos limitados geram competição. Já vimos isso ao longo da história da civilização. Bom, estamos diante de uma nova corrida espacial? A resposta simples é sim, mas diferente da primeira, a corrida espacial do século XX era simbólica, política, ideológica, e a atual é econômica, estratégica, tecnológica e principalmente estrutural. Porque agora não basta chegar,
é preciso permanecer. E onde se encontra nosso país no meio disso tudo? Bom, o BRICS funciona como um eixo de cooperação geopolítica alternativa. E isso tem implicações diretas com compartilhamento de tecnologia, financiamento de projetos espaciais, independência de infraestrutura ocidental. Em termos simples, cria um segundo polo de poder fora da órbita dos Estados Unidos. Isso inclui o espaço. Vale mencionar que nosso país está no acordo com o projeto Artemis. O Brasil é de fato signatário dos Artemis Accords, que foi assinado em 2021. Porém, a participação brasileira no Artemis é atualmente considerada simbólica ou de baixa intensidade em termos de hardware, enquanto a parceria com a China, via programa CBERS de satélites, é historicamente mais profunda. Bom, a maioria dos estudos acadêmicos converge para um cenário específico. Não haverá guerra pela Lua, mas haverá sim zonas de influência, competição por recursos e sobreposição de interesses. Também tensões jurídicas constantes. Ou seja, um equilíbrio instável, muito parecido com o que vemos aqui na Terra, mas agora projetado para fora dela. Bom, se ninguém pode ser dono, mas alguns podem controlar na prática, então a pergunta deixa de ser jurídica e passa a ser física e estratégica. Quem vai chegar primeiro aos pontos críticos da Lua? E mais importante, quem vai conseguir ficar? Porque como vimos anteriormente, ficar é muito mais difícil do que chegar. Isso nos leva ao último capítulo. Depois de tudo que vimos até aqui, a física extrema da Lua, os limites biológicos, o jogo geopolítico, os tratados incompletos, a estratégia da China e o papel do Brasil bem lá em último, que a grosso modo faz parte do BRICS e tem um acordo com os Estados Unidos no projeto Artemis, a pergunta natural seria: vamos colonizar a Lua? Mas essa é a pergunta errada. A pergunta certa é outra. A humanidade é capaz de sustentar presença fora da Terra? Porque a Lua não é o objetivo final. Ela é o ambiente de teste mais brutal acessível. Existe uma ideia muito difundida: se conseguirmos chegar, conseguimos ficar. Historicamente, isso até funciona aqui na Terra, mas fora dela não. Porque aqui precisamos falar de uma diferença fundamental entre dois conceitos. Exploração é diferente de ocupação. Explorar é ir, medir, voltar. Ocupar é permanecer, sustentar, expandir. Isso muda completamente o nível de complexidade. Se a gente olhar a Lua como um sistema físico completo, ela apresenta ausência de atmosfera, baixa gravidade, radiação constante e ciclos térmicos extremos, escassez de recursos acessíveis. Isso transforma qualquer base lunar em algo muito específico, um sistema artificial fechado, lutando contra a entropia. Todo sistema isolado tende à desordem, ou seja, manter a ordem, vida, estrutura, funcionamento, exige energia constante. Na Terra, essa energia vem naturalmente. O Sol é filtrado, nós temos atmosfera, ciclos biogeoquímicos. Na Lua, tudo precisa ser construído, controlado e mantido artificialmente. A maioria das análises superficiais foca em como chegar à Lua, mas os papers mais relevantes em engenharia espacial focam em outra coisa: como não colapsar depois de chegar. Porque sistemas fechados têm um problema bastante conhecido. Falhas pequenas acabam se acumulando, redundâncias falham e a manutenção vira um gargalo. Esse tipo de sistema já foi testado aqui na Terra e os resultados são claros. Projetos como o Biosphere 2 mostraram algo importante. Mesmo em condições controladas, manter um ecossistema artificial estável é extremamente difícil. Agora, imagina isso em um ambiente hostil sem margem de erro. A colonização lunar provavelmente não será humana em larga escala. Ela será híbrida, com forte presença de sistemas autônomos, robótica avançada, inteligência artificial, porque máquinas não precisam de oxigênio, não sofrem com radiação, não dependem de gravidade, têm menor custo de manutenção. E isso se conecta diretamente com a estratégia da Administração Espacial Nacional da China. Primeiro robôs, depois infraestrutura, depois humanos, se necessário. Se nós juntarmos tudo isso, física, engenharia, economia, geopolítica, surge um consenso implícito. A Lua não será um novo planeta Terra. Ela será um hub estratégico, um ponto intermediário entre a Terra e o espaço profundo. E isso muda completamente o significado de colonizar.
Colonizar a Lua não significa viver lá, significa usar a Lua para ir além. Se a Lua se tornar um ponto operacional estável, ela pode permitir missões mais baratas para Marte, construção de estruturas no espaço, mineração fora da Terra, expansão da presença humana no sistema solar. Mas tudo isso depende de uma condição: conseguir manter sistemas funcionando por décadas. E isso ainda não foi provado. A China investe pesado. Os Estados Unidos criam regras com o projeto Artemis. O Tratado do Espaço Exterior fica cada vez mais defasado. E o BRICS surge como um bloco alternativo. Mas no fundo, tudo isso depende de uma variável única. A física permite sustentar isso porque, diferente da Terra, o espaço não negocia. Ele não se adapta à política, ele não responde à economia, ele não se importa com tratados. Ele só responde às leis da física. A colonização da Lua não é inevitável, ela é condicional. Talvez a pergunta nunca tenha sido se vamos colonizar a Lua, mas sim se conseguimos sobreviver longe da Terra. Bom, e se você gosta desse tipo de análise baseada em ciência, mas sem simplificar o que é complexo, se inscreve aqui no Matematizei. Aqui a gente não tenta prever o futuro. Na verdade, a gente tenta entender quais futuros são fisicamente possíveis. E isso muda tudo. Bom, se essa análise expandiu seus horizontes, não esquece do protocolo padrão do YouTube. Deixa o like, porque isso mostra para o algoritmo existem pessoas que se importam com a ciência de verdade, e isso tem público. Se inscreve e ativa o sininho, porque a nossa próxima parada pode ser Marte, ou quem sabe, as profundezas dos buracos negros. Comente, você acha que a Lua será dividida por muros invisíveis ou pela cooperação real? Quero ler sua teoria, tá bom? Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês, estamos melhorando os conteúdos por aqui. Você pode apoiar nosso canal através dos seguintes meios: Clube de Membros, Chave Pix, botão Valeu Demais, nossa loja. Acessa lá a Vero Cafés, que é a nossa mais nova parceira. Assim você ajuda nosso canal e toma um café de qualidade. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.